O reino está nas tuas mãos. Te adoramos, ó Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Não sei quanto a você, mas há uma unção neste lugar. Amém. Glória a Deus. Há uma unção aqui. Uma unção de cura, uma unção de libertação. Quando estávamos preparando o que iríamos falar hoje, o Senhor falou claramente comigo nesse cântico e eu falei, ok, Senhor, e qual outra canção? Mas não saía dessa. Agora eu entendo por quê, mas não entendo plenamente ainda, mas o Senhor tem algo para nós. Nós vamos cantar ainda essa canção depois da palavra, amém? Amém? Glória a Deus. Amém, queridos. Eu queria te convidar a abrir a tua palavra em Gênesis, capítulo 3. Rapidamente já partimos para a palavra e hoje em especial quero mandar um beijo para o meu filho Natan, fazendo 13 anos hoje. A data exatamente de hoje, dia 15. Deus te abençoe, filhote. Amém. Eu gostaria de pegar alguns textos da palavra, Gênesis capítulo 3. Enquanto alguém abra lá em Gênesis 3, eu gostaria que alguém abrisse também em outro texto. Que é Gênesis 3, outra pessoa em Gênesis 32. A porta ficou aberta ali, se alguém puder fechá-la. Então, Gênesis 3, nós vamos ler do versículo 7 em diante. Depois alguém abre em Gênesis 32, 22. Outra pessoa vai abrir em Mateus 16. Mateus 16. Estão me acompanhando aqui, Mateus 16. E a última pessoa em João 4. Ok? Amém. Amém. João, então, Gênesis 3, 7. Outro em Gênesis 32, 22. Outra pessoa abre em Mateus 16. Nós vamos ler esses textos. Então, vamos começar por Gênesis 3, versículos 7 a 12. Todos acharam? Amém. Amém. Vamos lá. Então, em Gênesis 3, 7 em diante, diz assim: Então foram abertos os olhos de ambos, homem e mulher, Adão e Eva, e conheceram que estavam nus. E foram e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se, Adão e a sua mulher, da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: Onde estás? E disse Adão ao Senhor: Ouvi a tua voz soar no jardim, e teve medo, ou temi, conforme a tua versão. Por que ele teve medo? Por quê? Então o medo dele, aqui descrito pelo próprio, é por conta da... Não devia ser por outro motivo? Vamos falar já sobre isso. E me escondi. E Deus disse: Quem te mostrou que você estava nu? Por acaso você comeu da árvore que eu falei para você não comer? Então disse Adão: Sabe como é que é? A mulher que o Senhor me deu. A culpa é sua, no final das contas. Quem mandou você me dar a mulher? Ela me deu da árvore e eu, tão bobinho que sou, comi. Tão inocente, tadinho. Comi. E aí, então,
Esse é o primeiro texto. Pai, essa é a tua palavra e nós pedimos, Senhor, que por mais que já tenhamos lido, por mais que nós já tenhamos conhecimento mental, pedimos, ó Deus, que não seja isso que nos norteie, mas seja o teu Espírito. Seja, Senhor, a unção que quebra todo jugo. Seja o nome de Jesus. Nome santo, nome poderoso, que destrói toda a cadeia da religiosidade, que destrói tudo aquilo, Senhor, que nos amarra a nós mesmos, Senhor, que nos impede de avançar, que nos faz ficar presos no medo, que nos faz, Senhor, nos preservar e nos esconder de Ti. Nessa noite queremos, Senhor, nos expor à luz da Tua palavra, para que assim sendo nos transformemos de glória em glória, segundo a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Por isso levamos cativo a Ti todo o nosso ser, espírito, alma e corpo, a obediência de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Por que era mesmo que o homem se escondeu? Porque ele estava no pecado, mas aqui ele disse outra coisa, ele disse que estava... Mas quem criou o homem? E será que Deus nunca tinha visto o homem nu? Por que será que o homem teve medo da sua nudez? Era vergonha? Não, na vida era para ele comer, Deus não mandou, mas era para ele comer a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aquela árvore não era para comer. Por que Deus deu essa ordem? Porque aí seriam abertos os olhos, né? Deus tinha alguma... Vamos lá, isso tem a ver conosco, obviamente, né? A Bíblia tem a ver, tudo tem a ver conosco. Será que Deus tem alguma limitação, porque Ele não quer que nós nos apropriemos? Deus quer esconder alguma coisa de nós? Deus quer nos limitar? É isso? Não faz sentido isso. Por que Deus, então, deu uma ordem explícita? Olha, você pode fazer tudo aqui, você pode comer de toda a árvore. Se você for ler a criação, Gênesis 1:11, se não me falha a memória, Deus cria primeiro todas as árvores que dão fruto, davam semente. Então Deus cria primeiro o alimento para depois criar o homem. Então antes do homem ter fome já tinha comida. Então isso aponta para que tudo que eu e você precisamos, Deus já criou antes de você. Olha que bênção. Então tudo que nós vamos necessitar já está preparado antes de você precisar. Aleluia. Isso, não precisa pular da cadeira. Calma, segura aí. Eu sei que é muita emoção. Mas eu vou repetir. Tudo que você precisa, Deus já criou antes de você precisar. Aleluia. Glória a Deus por isso. A gente não tem noção às vezes disso. Mas então, se nós já temos tudo que precisamos criado antes que precisemos, por que a gente passa por algumas situações? A gente não tem noção ainda de quem nós somos e de quem Deus é para nós. E a gente está batendo cabeça. E aí o homem, então, Deus coloca, olha, só não coma desta árvore, porque Deus queria que o homem o escolhesse, não fosse um robozinho, não fosse um escravo, e por opção própria, por livre-arbítrio, decidisse amar ao Senhor. Essa é a grande questão. Você tem uma opção. Nós somos livres. Amém? Amém. Você tem a opção de falar não para Deus. Senão, você não teria essa opção. Nós não teríamos essa liberdade. Deus não criou robôs. Ele criou um ser para se relacionar. Se ele cria um ser para se relacionar um dia, ou se ser não tem opção de relação, já não é uma relação. Faz sentido? Né? Eu te criei, mas você não tem opção de não querer se relacionar comigo. Isso não é relação. Isso é como... Não vamos entrar nessa seara. Não vamos entrar nessa seara. Vamos lá. Mas isso é uma máquina, isso é uma questão robotizada. Deus não criou isso. Deus criou um ser, a sua imagem e a sua semelhança, para se manifestar através deste ser, e este ser, de livre e espontânea vontade, resolver, então, ser responsivo ao amor que Deus tem, refletir a sua glória, e através dessa glória, vencer o sistema que já estava, né, jazia no maligno, porque o diabo já aqui estava, já dominava essa terra, porque a terra já estava em trevas. Deus não criou a terra em trevas,
mas ela se tornou em trevas a partir da queda de Lúcifer, em Ezequiel, depois você pode ler Ezequiel 28. Então, ao perceber toda essa situação, Deus cria o homem, e ao invés de usar o seu poder, ele usa da sua glória. Ele pega do pó da terra onde Lúcifer cai, cria um ser para este ser vencer o diabo. Isso é glória. Deus usar da glória dele para vencer o inimigo. Alguém que se colocou numa posição de inimigo, né? Porque Lúcifer antes era o ISO 9000 de qualidade, né? Então, Lúcifer era o selo de qualidade do céu, até que ele se rebelou. Então, Deus não nos ama por aquilo que fazemos. Amém? Então, o que eu faço ou deixo de fazer não vai me fazer com que Deus me ame mais ou menos. Deus me ama por aquilo que eu sou. Batik, Hairik. Deus nos ama por quem Ele nos criou e por quem nós somos e assumimos quem somos na relação. Então, mas então se eu fizer bastante coisa para Deus, Ele vai me amar mais. Não, não vai. Ele vai gostar, né? Ainda bem que você possa fazer bastante coisas para Deus, mas com o coração correto, com a motivação certa, com a percepção correta. Senão, talvez Deus nos livre de chegarmos como aquele povo de Mateus 7, que vão chegar diante de Deus no teu nome. Eu fiz, eu expulsei, eu curei, eu levantei defunto, eu fiz tanta coisa, e Jesus vai falar, não te conheço. Porque você fez só obras para fora, no teu coração não estava perto de mim. Você fez barganha, você fez comércio, que foi o que aconteceu com o próprio Lúcifer. Porque você achou comércio no teu coração, você caiu. Então eu vou fazer para aparecer, para ser melhor, para me destacar, porque eu quero posição. E a Bíblia diz que quem quer servir ao Senhor, esse é o que faz para não ser notado. E aquele que se humilha é exaltado. Deus o exalta, não é o homem. Aquele que faz para ter reconhecimento humano, não sei nem porque eu estou falando isso, Deus não está com ele. Pode até ter o reconhecimento humano. Jesus falou isso quando o fariseu estava orando e todos notavam a sua oração. Ele falou, esse homem já teve o que ele queria, a glória humana. Todo mundo percebeu que ele estava orando e ele não conseguiu nada de Deus. Mas os homens, como ele ora bonito. Mas quem foi embora justificado? O pobre publicano que batia no peito e falava, eu sou pecador, não olhava nem para cima, porque sabia que ele precisava da glória, da misericórdia de Deus. Enquanto o outro achava que não. Mas voltando aqui, por que o homem, então, se escondeu? Por conta que ele se encontrou nu. Aqui, o que fez ele enxergar que estava nu? Pecado. Ok, o que é pecado? Desobediência. Desobediência a Deus? Ok. Então, desobedecer a Deus é pecado. Por quê? Porque Deus é Deus. Porque Deus, quando fala algo, Ele quer o nosso melhor. Ok. Mas Jesus, ele resumiu os 10 mandamentos, todos os mandamentos em dois principais. Mateus 27, 31 a 33, se não me falha a memória também. Os dois, o primeiro mandamento é este, que amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, com toda a tua alma, toda a força e teu entendimento. E o segundo mandamento, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nisso se resume toda a lei. Ok, então quando eu não amo o meu próximo, e João, nas epístolas do apóstolo, ele diz, não adianta eu dizer que amo a Deus, mas não amo a meu irmão. Então eu me faço mentiroso. Como é que eu posso dizer que amo a Deus? Que não vejo se eu não amo meu irmão a quem eu vejo. Também em Coríntios corrobora com isso quando diz que é primeiro natural, para depois espiritual. Não posso dizer que amo a Deus no espírito, se no natural eu não amo meu irmão. Então tem que ter uma coerência. Eu digo que amo a Deus e faço mal a alguém. Então a desobediência ao Senhor, na verdade, o pecado, a gente costuma declarar que o pecado é quando eu faço um bem a mim mesmo, ou eu procuro, ou entendo que é um bem a mim mesmo, em detrimento de qualquer coisa que são os princípios, né? Principalmente os princípios, em detrimento dos princípios de Deus para a minha vida. Por exemplo, se eu fizer um mal a mim mesmo, mas eu quero me sentir bem, eu quero sentir prazer, eu quero me sentir suprido naquele momento, e eu não me importo com isso, eu faço de qualquer forma, isso é pecado. Então, vou dar algum exemplo prático. Por exemplo, às vezes a gente, glutonaria é pecado por quê?
que glutonaria é pecado? É listado lá nas obras da carne. Eu acho, assim, olhando para minha vida, todo excesso demonstra uma falta, né? Então, assim, tô comendo demais, por quê? Tô buscando o quê? Normalmente é o afeto, né? A comida, normalmente, ela tá relacionada lá à nossa primeira infância, né? Que é a primeira vez, a gente quando nasce, é a primeira vez que sente fome. Porque quando eu tava lá dentro, né, do útero, a gente era completamente suprido, né? E eu acho que isso tem muito com a relação com Deus, né? Esse suprimento, né? Por exemplo, quando você comentou, né? O homem estava nu, né? Que ele se percebeu nu. Eu acho que foi a primeira vez que ele se percebeu desconectado de Deus. É assim que eu olho, né? E exatamente. A queda é isso, essa desconexão com Deus. E perceber, porque quando a gente está desconectado de Deus, aí a gente se percebe as nossas mazelas, né? De como, quanto mais longe do Pai, desse Deus Pai, mais a gente se percebe as faltas que a gente tem. Por exemplo, a glutonaria aqui, que é um exemplo que foi escolhido aqui aleatório. Porque uma pessoa come mais do que precisa. E glutonaria é isso, né? Eu vou além daquilo que eu preciso. Meu corpo tem necessidade. Porque eu preciso preencher algo e vou além daquilo que eu preciso, porque na verdade, o buraco não é no estômago. Né? A carência, como você citou, não é estomacal, né? Não é física. Então, quando eu entendendo isso, eu vou além daquilo que eu sei que eu preciso, mas eu quero me sentir bem, eu quero afogar minha mágoa, eu quero me sentir bem. Como que eu me sinto bem? Comendo, então eu vou comer. Estou fazendo mal para mim mesmo, isso é pecado. Então eu estou indo em detrimento ao quê? A um princípio da palavra. Qual é o princípio? Olha, é bom você comer só o que você precisa. Então eu estou fazendo mal para o meu corpo, eu estou exigindo das minhas células, eu estou exigindo do meu organismo. Isso é pecado. Estou fazendo mal a mim. E aí você pode escolher qualquer outro tipo de situação. A prostituição. As pessoas usam isso de fuga. Fuga. É fuga. Sim. Mas aí as pessoas vão podem usar essa nomenclatura como radicalismo. Mas isso é ser bitolado, é ser religioso. Não. Isso é entender, é buscar se convencer pela palavra de Deus e perceber que eu estou nu. Se eu não me conhecer dentro do propósito que Deus me criou, e se Deus me criou dentro de um princípio, eu vou me encontrar na mesma situação de Adão. Adão foi criado para ter um relacionamento com Deus, e quando eu falo Adão aqui eu digo gênero humano, somos todos nós. E quando nós não entendemos qual é este princípio, nós nos distraímos, e ao nos distrair, caímos no erro de cumprir alguma das nossas próprias vontades, que foi o que aconteceu com ele. Tá tudo bem, tá tudo tranquilo, tá tudo sob controle, vou resolver fazer o que eu quero, vou experimentar algo que Deus falou para não experimentar. Não porque ele é ruim, mas porque ele queria me preservar. E ao fazer isso, gerou em mim um vazio tão grande de dentro que foi perceptível por fora. Como? Pela falta de vestimenta. E, na verdade, eu acho que quando eles ficaram com vergonha, eu acho, da nudez, não era nem a nudez que Deus queria falar, mas sim o pecado que ele tinha cometido, porque Deus falou para não comer. Deus não estava preocupado com as partes de fora, né? Com as partes públicas. Deus estava ocupado com aquilo que estava dentro deles. Falei, escuta, o que está acontecendo? Eu já ia mudar tudo, né? Alguém já desligou. Então, aqui é a introdução do assunto, né? Como nós nos encontramos hoje? Deus plantou Jesus Cristo como a árvore da vida. Aonde? Sim, onde é o Jardim do Éden hoje?
Em nós. Aleluia. Vou repetir. Onde que é o Jardim do Éden hoje? Em nós. Aleluia. Em nós. No nosso Coração. Ufa. Então, em nós, dentro do nosso coração, no nosso espírito, tem um jardim. E precisa ser a semelhança do jardim que está na palavra, precisa ser regado, cuidado e avançar. Porque o projeto de Deus era que o jardim crescesse, avançasse e dominasse toda a terra, e assim, em dominando o planeta, dominando todo aquele território, o inimigo que ali estava caído por terra fosse expulso. E hoje o jardim está aqui dentro de nós e também é rodeado por terra. Tem terra ao redor desse jardim que está aqui dentro. Olha aí para você. Tem terra aí ao redor, certo? Essa terra foi contaminada pelo pecado, pela semente pecaminosa que veio do inimigo, da serpente. Que em Apocalipse já é o grande dragão. Apocalipse 12, a antiga serpente, o dragão, a antiga serpente, ele comeu tanto o pó da terra que quando em Gênesis 3, se você continuar lendo, Deus amaldiçoa, do pó da terra comerás e rastejarás sobre o seu ventre. Comeu tanto pó, comeu tanto pecado do homem que agora virou dragão. Está lá em Apocalipse 12. Depois você pode ler. E aí então, mas glória a Deus que Jesus venceu o dragão também. Ele pisou na cabeça, aleluia. Somos livres, não temos que ter medo dele. Então precisamos alimentá-lo. Quando? Quando pecamos. Quando damos a ele alimento com a nossa carne. Então temos que entender. Existe uma nudez que Deus espera de nós. Qual é essa nudez? Porque qual foi a atitude de Adão? Adão, imediatamente, no versículo 7, quando percebeu o que tinha feito, o que ele correu e fez? Se cobriu. Hã? Se escondeu e fez uns aventalzinhos lá. Assim nasceu as tangas indígenas. Assim começou a moda indígena. Primeiro Tarzan e Jane da história. Então, para você estar desnudado diante de alguém, você precisa se sentir muito à vontade. Pois Isso é intimidade. Intimidade. Aí você chegou num ponto, já é o nosso finalmente aqui. Aí, veja só. Adão não tinha do que se envergonhar. Um pouquinho mais para trás do texto, ainda no capítulo 2, quando Adão encontra, Deus traz a Eva, Deus é que apresenta a Eva para Adão. Então, a Eva conhecia Deus. A Eva não caiu de paraquedas na história. A primeira pessoa que Eva conheceu foi Deus, que Deus trouxe Eva até Adão, e quando Adão a encontra, fala, essa sim é osso, meu osso, aleluia, ripa na chulipa, foi ele que recebeu de Deus. Então, ela conhecia a Deus, mas não seguiu a instrução dada por Deus através de Adão. E a culpa aí é de Adão mesmo, a responsabilidade é de Adão. Enfim, quando isso acontece, a Bíblia diz que eles, antes do pecado, eles não tinham do que se envergonhar. Um olhava para o outro e enxergava não só o corpo, mas enxergavam a alma um do outro. Mente, vontade e emoções alinhadas. Um queria o mesmo que o outro queria. Um sentia o mesmo que o outro sentia, ainda que se exteriorizassem de formas diferentes. Cada um tinha sua personalidade, obviamente, mas eram congruentes, iam na mesma direção. Tinha um só Deus, um só Senhor, uma só fala, um só coração. A partir do momento que o pecado entra, a primeira coisa que acontece, a mulher que o Senhor me deu, racha. Primeiro, o homem se racha consigo mesmo. Já não posso mais ficar diante de Deus. Ele já tem uma dicotomia. A alma, a vontade dele já quer se esconder. O espírito quer Deus. A própria alma quer se esconder. O corpo tem vergonha. Aí ele precisa arrumar um bode expiatório. O próximo. Quem é o mais próximo? A mulher. É ela mesmo. Bota na fogueira. Mas só aconteceu no jardim. Hoje ninguém mais faz isso.
Ninguém mais faz isso. É só lá, naquela época. Será? O que mais acontece hoje em dia? Então, se é um processo da nossa carne, nós temos que nos conhecer. Olha quanto tempo isso acontece. Então, eu preciso entender, Senhor, o que está acontecendo dentro de mim? Será que se o Senhor chegar hoje e falar, filho, por isso que Jesus falou, se alguém pedir a capa, dá a túnica. Você tem vergonha do quê? Do que você tem medo? O que você tem para esconder? Quem vai arrancar o que de você se você é a minha imagem, a minha semelhança? Ninguém pode roubar o que você é. Eu preciso segurar a minha capa. Eu preciso segurar o que eu tenho. Vou roubar tudo que eu tenho. O que eu sou é o que eu tenho. Ah, é? Quão pobre você é, então? Que pena. Você só é o que tem? Quando o que você tem devia ser só uma consequência do que de fato você é. E Jesus era assim. Tinha dia que ele tinha para ofertar, tinha dia que ele não tinha nem para comer. Ele multiplicava pãozinho e peixe. Tinha dia que vieram cobrar o imposto, Deus mandava os peixes pagar o imposto para ele. Vai lá na boca do peixe, Pedro, pega lá. Paga o teu e o meu ainda. Já paga de 2. Porque Deus é quem provê. Ele sabe o que você e eu precisamos. O importante é ser. E em sendo, nós não temos por que não sermos transparentes. As pessoas podem ler. Eu não preciso andar escondidinho, com aventaizinhos religiosos me escondendo. Ninguém pode ver. Aqui é a minha nudez, a minha má intenção, a minha vontade de queimar o próximo, de puxar o tapete aqui. Vou ferrar o outro. Ah, bobeou aqui, não, vai ela, queima, tuf. Percebem? E aí você vai vendo a história, eu vou citar só alguns casos aqui. Por exemplo, em Gênesis 32. 32, versículo 22 em diante, tem uma história de um homem chamado Jacó. Jacó era um homem enganador. Ele era gêmeo de Esaú. Todos conhecem a história? Ou quase todos? Alguém conhece a história? Ok. Aí vai chegando, não conhece a história? Então, Jacó e Esaú, quando eles nascem, Esaú sai primeiro e pela regra, né, quem nasce primeiro é o primogênito, e a regra da primogenitura, ele é o herdeiro. O primogênito é o herdeiro de tudo. O pai morre, ele herda todas as coisas, só que Jacó, pela Bíblia, ele sai segurando o calcanhar do irmão no nascimento. Eles são gêmeos? Gêmeos. E o nome Jacó significa suplantador, enganador. E o cara dava nó em pingo d'água. Tanto é que ele dá uma volta no irmão, o irmão vende, aí é uma história um pouco comprida, o irmão também não dava valor à primogenitura, o irmão era caçador e Jacó era agricultor. O irmão fazia caças, trazia lá os animais, cozia para o pai adorava as caças do filho, Esaú, enquanto o irmão fazia agricultura, né? Era mais a mamãezinha, o filho da mamãe. E aí, então, Esaú era rebelde, um pouco. Não era rebelde. É que Esaú não valorizava muito a primogenitura. E tanto é que uma vez Esaú vindo da caça, não caçou nada, estava com fome, e Jacó tinha feito lá uma sopa de lentilhas. Eu tô morrendo de fome, dá isso aqui, me vende a tua primogenitura. Ele vendeu. O que me adianta ser primogenitura? Eu tô morrendo de fome, vou morrer. Vendeu, eles fizeram um acordo verbal, e isso diante de Deus tem muito valor. Ainda mais a cultura dos hebreus. Ele vendeu. E aí, então, já estava o pai dele velho, já cego, estava para morrer, não estava mais distinguindo. O Jacó se veste com as roupas do seu irmão, ele era peludo, Jacó não era, põe uns pelos de animais para se fazer passar pelo irmão, engana o pai abençoa o Jacó ao invés de abençoar o próprio irmão mais velho. Quando o irmão mais velho volta, descobre que foi passado para trás, porque ele vai pedir uma bênção e fala, todas as bênçãos eu dei para o seu irmão que me enganou. E o irmão jura que vai matar o irmão mais novo, o irmão mais velho, Esaú, quer matar Jacó. Jacó, a cuidados da mãe, foge para a terra do irmão dela, o tiozinho, que era ó concura e enganador.
né? Jacó, que era enganador, achou que era muito, foi cair na mão de Labão. E Labão mudou o salário dele 20 vezes, a história é longa, mas aí Jacó volta, está na hora de Jacó voltar, Jacó ficou muito rico, Deus abençoou a vida de Jacó por causa da bênção, Deus nunca retira a bênção. A gente paga as consequências das nossas atitudes, mas o que Deus abençoou está abençoado. E aí do que adiantou a bênção? Quando ele está voltando, ele falou, bom, meu irmão está vindo, vou morrer, o que me adianta tudo isso? Chega então no Val de Jaboque, capítulo 32. Ufa, um breve resumo. Aqui alguns quantos anos, uns 40 anos aqui de história, mas tudo bem. Aí chegou no Vale de Jaboque, ele manda toda a família e ele está chegando, de repente ele vê um homem vindo no deserto. E naquela época não tinha lamparina, não tinha nada, você está no meio do deserto, eu tive um pouco de experiência, não tem nada realmente. Você vê o deserto lá e está vindo um homem, você gritava, é de paz. Se o cara respondesse é de paz, você ficava, bom, é de paz, mas mesmo assim ficava esperto, porque podia chegar um cara, um ladrão, e dava ruim. E nada, de repente o cara não respondeu, estou chegando perto e começa uma luta. E a Bíblia diz que era um anjo do Senhor. Ele tem um encontro com Deus ali. E eles começam a brigar. E aí, então, no versículo 22, diz assim, naquela noite Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de haver atravessado o ribeiro, fez passar também tudo o que tinha. Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Durou a noite inteira a luta. Quando o homem viu que não podia mais dominá-lo, porque ele não largou o osso, né? Jacó falou, eu vou morrer aqui mesmo, então vamos resolver logo isso. Tocou na articulação da coxa, foi na panturrilha, oh meu Deus, virilha, obrigado. Na virilha, de forma que se deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse, deixe-me ir, porque já o dia já desponta, e Jacó falou, não vou deixar você ir, a não ser que você me abençoe, porque Jacó reconheceu que era um anjo de Deus. E o homem perguntou, qual é o seu nome? Esse qual é o seu nome é uma pergunta que tem muito significado. Jacó podia falar, não, deixa eu te contar a minha história. O meu irmão também me odeia, eu tive que fugir, porque meu pai... Ele podia falar um monte de coisa, porque foi a mulher que Deus me deu, foi o pai que me... Pô, meu nome é o seguinte, eu sou usurpador, eu sou enganador, cara. Ele resumiu tudo no nome dele. Meu nome é enganador. Eu sou um safado sem vergonha, picareta. E nessa sinceridade, esse rasgar de sinceridade, de nudez, ele se expôs à sua nudez, o anjo respondeu para ele, ótimo, agora você já não vai mais ser chamado Jacó, mas Israel. Porque Israel é príncipe de Deus, você lutou com Deus e você venceu. E aí o nome dele foi mudado para Israel. E aí ele perguntou, qual é o teu nome? Ele falou, não interessa qual é o meu nome, te abençoou, né? Não falou isso, claro. Por que pergunta se meu nome? E abençoou, e Jacó chamou aquele lugar de Peniel, porque viu Deus face a face, e minha vida foi poupada. E ele passou então mancando até hoje, os judeus não comem o músculo da virilha até o dia de hoje. Então, aqui nós vemos que uma nudez de um homem que tinha uma vida toda torta, mas ao se encontrar com o Senhor, ele não arrumou desculpas, ele não procurou as roupas ou os aventais de figueira, mas ele expôs essa nudez diante da pessoa certa. Quem? O Senhor. Ele não arrumou argumentos, ele não arrumou desculpas, ele não deu qualquer tipo de outro tipo de situação para poder argumentar. Outros homens, rapidamente, né? Gideão, como que ele se via? Eu sou menor, eu sou pequeno, aí Deus vai lá e trabalha a identidade dele. Jó, como é que ele pensava, como é que ele se via. Mas Jesus fez isso. Em Mateus 16, Jesus perguntou também para os seus discípulos, como é que os homens me veem? E Jesus foi assim, ele é o nosso maior exemplo, né? O penúltimo texto de hoje, Mateus 16, 13, diz assim, chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, Mateus 16, versículo 13, chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo, quem os homens dizem que é o filho do homem, no caso Jesus? Eles disseram, alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, e outros falam que o Senhor é Jeremias, ou um dos profetas. Aí Jesus perguntou para os discípulos, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí Simão falou, tu és o Cristo, aleluia, o Filho do Deus vivo.
E Jesus falou, olha, você é bem-aventurado, porque não foi, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue, mas foi meu Pai. Foi uma revelação do Espírito que te deu essa clareza de quem eu sou. E aí então entendemos que, assim como Adão, Pedro aqui teve uma revelação clara de quem era Jesus. Só que passou um pouquinho, em Mateus 16 ainda, um pouquinho para frente, ele entra numa mentalidade carnal no versículo 22. E Jesus está falando, bom, eu vou ser entregue à morte, eu vou morrer. No versículo 22, Pedro chama, toma-o à parte e começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão. De modo nenhum você vai morrer, vai acontecer isso com o Senhor. Ele, porém, se voltou para Pedro e disse, para trás de mim, Satanás, você me serve de escândalo, porque você não compreende as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém vier após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, irá achá-la. Pois que se aproveita do homem ganhar o mundo todo e perder a sua própria alma, que dará o homem em recompensa ou em resgate da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um a recompensa segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns de vós há daqui, os que estão aqui, que não provarão da morte, até que vejam o Filho do Homem no seu reino. Vejam só, no Espírito, Pedro teve uma revelação. Ele ouviu a voz do Espírito Santo. Logo em seguida, a alma dele gritou, querendo preservar Jesus, querendo fazer uma média com Jesus. Mas isso acontece com Pedro. A gente também não faz nada disso, né? A gente tem um insight de Deus, a gente tem uma direção do Espírito, Deus fala conosco, mas logo em seguida a nossa mente entra num circuito e já quer atrapalhar tudo, e a gente já faz uma avaliação natural pelas emoções, pelos nossos sentimentos. Nós temos que aprender a não deixar isso nos dominar e continuar naquele estado puro. E nesse estado puro que eu digo de continuar nus diante do Senhor, sem buscar adereço, sem querer nos proteger a nós mesmos, sem querer nos preservar e confiar piamente naquilo que Deus está fazendo e falando, porque Ele é fiel e Ele cuida de nós. Bem, faz sentido? E último texto, a mulher samaritana. A mulher samaritana, todos conhecemos em João 4, quando Jesus vai e ele se força a passar por Samaria, os judeus não se davam com os samaritanos, e a mulher ali estava buscando água num horário que não era condizente, ao meio-dia, sol escaldante, e Jesus começa uma conversa e ele fala, se você pedisse, eu te daria água, e você não era você que ia pedir água, mas como você vai pedir água? Aquela conversa começa em água, e Jesus muda o assunto e fala, chama o teu marido. A mulher podia começar a contar um monte de história. Não, você não sabe, eu já fui repudiada, porque pela lei judaica eles podiam repudiar e tal. Ela simplesmente fala, eu não tenho marido. Ela de novo foi sincera. Expôs ali a sua nudez. E Jesus falou, bem disseste, não tenho marido, porque você já teve 5 e o que você está agora não é mais seu marido. A mulher tem um susto e fala, veja que você é profeta. E já esquece da história da água e já começa a falar de adoração. Vocês falam que tem que adorar naquele monte, os daqui falam que é nesse monte, Jesus fala, não é nem monte daqui, nem no monte de lá. Deus procura quem adora em espírito e em verdade, João 4:24. Porque o Pai procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Como é que nós estamos? Pergunta é, você está nu? Se Deus hoje te chamar, vai te encontrar como? Que tipo de veste você está usando? As vestes de justiça, que são os atos. Abram aí, vamos todos abrir em Apocalipse 19. Não estava programado, mas me veio esse texto agora. Apocalipse 19. Deus tem uma roupa para mim e para você, sabia? Amém. Apocalipse 19, versículos 7 e 8. Versículos 7 e 8. Alguém lê em alto e bom som, por favor. Apocalipse 19, versículos 7 e 8. Em alta voz, por favor. Não precisam brigar, um de cada vez. E 8. Vou ler o 7.
Regozijemo-nos. Alegremo-nos e demo-nos-lhe glória, porque as vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa, né, se Isso. aprontou. Bem que é de 8. O 8. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Ótimo. Então, quem é a noiva do Senhor hoje? Nós. Nós. E nós vamos nos vestir como noiva do Cordeiro para o Cordeiro, com um tipo de roupa. Qual é a roupa? De linho. De linho puro, finíssimo, resplandecente. E do que é esse linho fino? O que significa isso? São os atos de quem? Dos santos. Dos santos. Então quem é santo? Deus. Nós. Nesse caso, Nós. são os nossos atos. As nossas atitudes estão costurando a nossa roupa. Você pode estar vestido adequadamente diante do Senhor. E esse adequadamente é numa nudez santa diante dele. Ou você pode estar usando algumas roturas, algumas roupas vestidas com atitudes equivocadas, que são figueiras, bananeira ou qualquer outro tipo de fruta que você quiser aí, que não tem nada a ver, né? Esses atos de justiça falam de uma roupa transparente, onde Deus enxerga o teu caráter. Deus consegue ver Cristo através da sua roupa. Amém? Então, essa é a roupa que nós temos que viver. Nós temos que ser Cristos aqui na Terra. Pequenos Cristos. Cristãos é pequenos Cristos. Então, isso não tem a ver com eu fazer mais ou fazer menos. Tem a ver com eu buscar ser quem Deus quer que eu seja. Isso tem a ver com eu me desnudar na presença do Senhor. Não é sair por aí contando para todo mundo. Não, você não sabe quem sou eu. Deixa eu contar para você. Aí, a primeira pessoa que eu vejo, eu saio falando, não é isso. Misericórdia. Tenha sabedoria. Não é assim. Né? É para Deus você ser fraco, ser transparente, ser aberto. Deus traz pessoas que você vai confiar, que você pode, se preciso for, conversar. Mas não se esconder. Não usar de religiosidade, não usar de esconderijos, não se maquiar, não usar de ser, é sem ser, é sinceridade. Usava-se isso nas peças, né? Era sem cera, ou seja, sem as máscaras que usavam para se fazer as peças, né? Quando você ia comprar, aí a história. Pode estudar isso, de onde vem o termo sinceridade, né? Então é sem cera. Estamos diante do Senhor sem cera, com sinceridade. Amém? Que o Senhor nos dê essa capacidade. E o Senhor está nos chamando hoje. E possamos aparecer diante dele, nus, sem ter do que nos envergonhar. Se você tem algo que se envergonhar, peça a ele perdão. Fala, Senhor, eu ainda estou viciado no meu modo de pensar. Eu ainda tenho uma mentalidade, eu ainda acho que eu preciso merecer para receber. Eu ainda não consegui entender o seu amor. Eu ainda não consegui compreender a tua graça. Eu ainda acho que eu preciso fazer para ser. Eu não entendi que eu posso ser, porque o Senhor que fez, eu sou pela tua graça. Eu sou o que sou, a sua palavra diz que o Senhor é quem é, e o Senhor me transformou em quem o Senhor quer que eu seja, pela tua graça. É um processo que eu preciso aprender. O Senhor cria eventos que geram processos. Gera em mim este evento hoje, Senhor. De cair a ficha no meu coração, de eu mudar a chave dentro de mim, de eu perceber a tua graça, o teu amor, e que depende de uma decisão simples do meu coração. E que o Senhor vai começar um processo de transformação, de uma metanoia, de uma mudança de mentalidade, onde eu pare de viver de uma maneira religiosa, escrava de mim mesmo, das minhas emoções, de buscar me satisfazer, de buscar a plenitude daquilo que eu sinto, percebo e penso, mas de buscar a plenitude daquilo que o Senhor quer para mim.
Porque aí sim eu vou ser pleno. Porque aí sim eu vou ser satisfeito. Porque aí sim tudo vai se encaixar e fazer sentido. Eu não vou mais ficar rodeado, andando que nem barata tonta. Uma hora eu tô legal, outra hora eu tô lá embaixo. Uma hora eu tô legal, outra hora na vida de montanha-russa. Momentos ruins e bons sempre vão existir, mas eles não vão me determinar. E são eles que determinam quem eu sou. Bem? Vamos orar. Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, pela tua graça, pela tua palavra, Senhor. E nessa tarde nós queremos voltar ao jardim de forma transparente. Queremos adentrar ao jardim dentro de nós. Pedimos perdão, Senhor, porque temos comido da árvore errada. Nós não temos nos alimentado como deveríamos da árvore da vida que já está plantada em nós, já está arraigada em nossos corações, pelo teu Espírito Santo que em nós habita. Mas nessa tarde pedimos perdão, Senhor. E pedimos que a tua luz que em nós brilha, nos guia, Senhor, a lâmpada para os nossos pés, que é a tua palavra, nos conduza na direção desta árvore da vida. O véu que separava foi rasgado. Temos livre acesso agora. Podemos adentrar pelo novo e vivo caminho que Jesus Cristo nos abriu. Obrigado, Senhor. Obrigado, porque nada mais pode nos separar do teu amor. A única coisa que nos condena a vivermos sem ti é a nossa incredulidade. Pedimos, Senhor, que nessa noite o Senhor nos livre dela. Nós queremos abrir mão de tudo aquilo, Senhor, que nos traz dúvida, temor. Que nós possamos, Senhor, lançar fora todo medo e abraçar, ó Deus, a convicção do teu amor para conosco. Temos, Senhor, clareza que o teu amor sobre cada um de nós, que o teu amor sobre cada um dos meus irmãos e irmãs, sobre cada casa, cada família, seja palpável, tangível, Senhor, nessa semana, que haja uma experiência, Senhor, como nunca antes. E que eles estejam, Senhor, compreendendo, ó Deus, a plenitude, a largura, a profundidade, a altura, as 4 dimensões, Senhor, do teu amor. E assim sendo, ó Pai, possamos andar em transparência diante de Ti, correndo para Ti, não nos escondendo de Ti. Para que assim sendo, Deus, o inimigo deste século, quando se aproximar, nada tem em nós. Assim como foi com Cristo aqui na terra, nada tem em nós. Em nome de Jesus. Purifica-nos com o sangue do Cordeiro. Lava-nos, Senhor, e assim ficaremos limpos, para a honra e glória do teu nome. Nós te adoramos e te agradecemos. Clamamos o nome de Jesus. Amém, Pai. Assim seja. O Senhor te abençoe e te guarde, te dê uma semana de paz. Em nome de Jesus.